Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz que eu vou gravar esse vídeo. É um vídeo que eu tava querendo gravar há muito tempo mesmo, mas que eu nunca tinha feito a prova de aptidão de dança. E nesse vídeo eu vou contar como é que é essa prova de aptidão de dança da ETEC, que eu não achei. Não achei, né? Olha, eu procurei no YouTube vídeo assim falando como é que era. Eu não encontrei. Desculpa aí, ó, quem gravou, se é que gravou. Realmente eu não encontrei. Olha que eu procurei muito. Sabe, o que eu achei assim foram dicas, né, para a prova, mas como essa prova eu não sabia. Então, realmente eu falei, meu, é ver para crer, eu vou fazer essa prova para saber como é que é, para ajudar pessoas como eu que querem saber como é que é essa prova. E é isso. É sobre isso que vai consistir esse vídeo. É um vídeo que eu estava querendo gravar há muito tempo. E nesse vídeo eu vou falar como é que foi o primeiro dia da prova de aptidão e o segundo dia, beleza? E o que a gente viu nesses 2 dias e as minhas percepções de como que é feita essa avaliação, beleza? Então, se no conteúdo desse vídeo ficou alguma coisa que tipo, sei lá, vocês queriam saber e não falei nesse vídeo, coloca aí nos comentários que se eu souber, eu respondo, beleza? Então, meu nome é Eric, eu nem falei meu nome, mas meu nome é Eric e eu me inscrevi para fazer técnico em dança na ETEC no período noturno, que é um curso muito concorrido na ETEC, muito bem conceituado, tanto pelos professores que dão aula lá, né, quanto pelos alunos que são formados lá também. Não é um curso de bastante qualidade, muito concorrido, né, e que eu sempre tive curiosidade de fazer, vontade de fazer o curso, né? E uma coisa que me pegava bastante era a prova de aptidão, que eu não sabia o que esperar, né? Então nesse vídeo aí que eu tô gravando, a proposta é justamente falar como que funciona essa prova de aptidão. Então, para quem é a primeira vez fazendo o vestibulinho da ETEC, explicar algumas coisas que são básicas do vestibulinho antes da gente entrar nesse conteúdo cru, aí mais grosso, né, que são aqui a prova de aptidão. Então, nesse ano que eu contei lá no ano de 2023, segundo primeiro semestre, vestibulinho para o primeiro semestre de 2024. Estavam inscritos em torno de 150 pessoas para o período da tarde, que foi o que eu contei, né? Não sei se tinha mais, mas geralmente é isso, 150. 6 meses atrás, que foi para entrar no segundo semestre de 2023, eram 217, então realmente é um curso bastante concorrido. Desse tanto de candidatos inscritos, eles fazem a prova do vestibulinho, que é a prova teórica, e, por exemplo, eles se inscreveram 200 candidatos. As 90 primeiras melhores notas são convocadas para a prova de aptidão. Ai, tirei 91, 92, eu vou para a prova de aptidão? Não. Infelizmente não vai, é assim que funciona. Então a convocação é apenas para os 90 primeiros, beleza? Passei entre os 90 primeiros, muito provavelmente vou ser convocado para a prova de aptidão. Muita atenção, porque saiu por exemplo, os convocados para a prova de aptidão, no dia seguinte, geralmente, no máximo uma semana depois, já é a prova. Então fique atentos, salva no celular a data que aparece lá no edital do semestre que você está fazendo o vestibulinho. Aparece a data de quando que vai ser a convocação para a prova de aptidão, enfim. Fica atento às datas, porque perdeu é tchau. Não tem segunda chamada assim para a prova de aptidão, não. Geralmente perdeu é tchau. Então fique atentos, beleza? Esses 90 primeiros são divididos em 2 grupos. Então, por exemplo, tem dança à tarde na ETEC de Artes e tem dança à noite. São 90 convocados para a prova de aptidão à tarde e 90 convocados para a prova de aptidão à noite. No período da tarde, eles dividem esses 90 em 2 grupos. Um com 45 pessoas, outro com 45 pessoas. Do 1 ao 45 faz a prova
tipo, num horário, por exemplo, 1 hora da tarde, e do 46 ao 90 faz 3 horas da tarde, por exemplo. E à noite, do 1 ao 45 faz, tipo, 6 horas da noite, por exemplo, e o segundo grupo, do 46 ao 90, do período da tarde, vai fazer umas 8 horas da noite, por exemplo. Então, é assim que ocorre a divisão dos convocados para a prova de aptidão. E como é feita essa... Então, primeira coisa, tem a identificação dos candidatos, eles colocam a identificação da numeração, né? Por exemplo, passei em 47, exemplo. Então, meu crachazinho vai ser número 47, que eu coloco na minha roupa, bem visível para quem está me avaliando poder verificar. Se eu sou 47, então provavelmente eu vou ser do segundo horário, das 8 horas da noite, por exemplo. Ah, não, minha classificação foi em 15º. Então, muito provavelmente eu vou ser do primeiro horário, né, seja da manhã ou seja da tarde, e eles colocam o meu crachazinho ali, 15º, ali, número 15, e eu coloco aqui na região do tórax mesmo, evitando colocar assim em locais que facilmente vai cair a numeração, né? Então coloca na frente, que não tem perigo, beleza? Tipo, eu via muito nos vídeos, né? O pessoal falava assim, estudem Laban. Não sei o que, alguns é de balé clássico. Não sei o que. Mano, não foi isso que eu vi. Foi assim, tipo, a gente entrou, 45 pessoas na sala, e então a professora, ela propôs o aquecimento, né? A gente foi fazendo aquecimento, tal, quadril, né? A gente fez bastante o aquecimento do quadril, aquecimento de passinho, então 2 passos com uma perna, 1 passo com a outra, 2 passos com uma perna, entendeu? Então pra gente ir ativando a musculatura do nosso corpo e saindo daquele estado de inércia, né? Que prejudica aí na hora de dançar. Então, ativando o corpo, ele está disponível para dança. Então a gente fez o aquecimento, fez um alongamento ali na sala e tal, né? E principalmente do quadril, das pernas, dos braços, fez também assim, mas não foi tão focado não. Para frente, para trás, assim, para pegar a região da musculatura das costas, do abdômen também, né? Então fez um aquecimento simples de dança, né? Não vi nada demais. Cada um conduz o aquecimento e o alongamento da forma que quer, né? Então não foi diferente. Ali foi um aquecimento proposto. Porém, o que me pegou bastante, tipo, que daí eu comecei a perceber, falei, então a pegada é essa, né? Foi realmente o quadril. Eles estavam, tipo, avaliando justamente as pessoas que tinham uma mobilidade maior no quadril, né? Por quê? Porque tem algumas pessoas, né, bastante pessoas inclusive, que vai tipo, se candidata à dança na ETEC e às vezes já vem cheio, não de vícios, então também de vícios, mas já está habituado a dançar um determinado tipo de dança, entende? E na ETEC, pelo que eu entendi, eu vi no currículo, ele se propõe a ensinar várias técnicas de dança, não apenas as que você gosta. Né? Então, por exemplo, eu gosto de hip hop. Você vai ver hip hop na ETEC de Artes? Pelo que eu vi, sim. Tem muita gente que vai lá e solta uns passos e tal. Você vai ver só hip hop? Não. Eu vi lá, tem dança de salão, tem dança africana, tem samba, tem... Enfim, tem bastante coisa que às vezes não tem muito a ver com os movimentos que você está habituado a fazer, né? Então ali no quadril, não é toda a dança que usa o quadril. Então, quando eu vi ali aquele exercício proposto, da forma como ele estava sendo proposto, tipo, com bastante mobilidade movimentando e tal, eu falei, olha, aí já começou o teste de seleção. Porque não é todo mundo que tem... não que não tenha mobilidade no quadril, todos têm. Né? Tipo, a não ser que a pessoa tenha alguma patologia no quadril, enfim. Mas tem gente que, tipo, apesar de ser dançarino, bailarino, né? Tem um certo preconceito em rebolar, um certo preconceito em utilizar a pelvis como uma parte do corpo dançante, né? Que fica muito travado aqui em cima, no coisa, e só dança aqui em cima, embaixo fica travado, entendeu? Então, eu já percebi ali que a prova de aptidão estava vendo corpos dançantes que estavam disponíveis a aceitar o exercício.
Então, vendo corpos que estavam disponíveis a aceitar aquele exercício proposto, né? Sem preconceitos, né? E claro que vai ter pessoas que vai ter mais dificuldade, sim, mas dá para identificar aquela pessoa que está com dificuldade em fazer o movimento, daquela pessoa que está tímida em fazer aquele movimento, daquela pessoa que não quer fazer aquele movimento. Entende? Então, tipo, um bailarino, pelo que eu entendo, a partir do momento que ele é contratado, vamos supor que, tipo, eu vá ser contratado para um corpo de baile em qualquer lugar. Ah, mas não tá com vontade de dançar, filho? Então tem outro que tá mais disponível que você. Entende? Ah, você não gostou dessa dança? Tem outro que vai gostar. Entendeu? Eu acredito que é, tipo, nesse sentido. Então, vão pro teste de aptidão aptos a aprender, com o corpo disponível, com vontade de aprender. Porque tem pessoas, sim, que eu percebi ali que não estavam muito confortáveis em dançar com a pelvis por N questões, que não cabe a mim saber quais são. Mas existia, eu percebi essa resistência, certo? Então, aí foi o aquecimento. Na segunda parte, a professora ela foi propondo passos coreográficos, entende? Então, tipo, realmente passos coreográficos, não era tipo cabeça, ombro, joelho em pé. Não, eram realmente passos coreográficos de uma dificuldade moderada. Não era tipo uma coreografia assim fácil que qualquer um faz. Não. Tinha que ter coordenação motora, tinha que ter expressão corporal, tinha que ter domínio de espaço, percepção de alinhamento com os seus colegas que ia dançando, tipo, em fileiras com você, né? Então, o que mais que tinha? Percepção de espaço das pessoas que estão te olhando também, né? Então, tipo, eram passos coreográficos de uma dificuldade moderada, né? Moderada não no sentido de que eram passos difíceis de fazer, mas que gastavam bastante energia, entende? Então, tipo, vamos colocar aí que o teste de aptidão durou 1h30, contando com aquecimento e tal. É 1h30 dançando. É 1h30 que você não tá parado. É 1h30 que você tá observando. É 1h30 que você tá suando. 1h30 que você tá com os passos bem marcados. 1h30 que você tá no tônus muscular para manter aquela postura em pé. Entende? Então, também estava sendo avaliado o condicionamento físico, né? Não no sentido pejorativo, muito pelo contrário, né? Mas, no mínimo, pô, tipo, uma coreografia aí, tipo, a gente está ensaiando uma coreografia de 1h30, mais ou menos, tem que ter o condicionamento físico mínimo para fazer aquela coreografia que foi proposta. Então era uma coreografia que ia sendo progressiva. Ela não passou, tipo, pá, não sei o que, tal, repete aí, vocês vão repetir essa coreografia por 1h30. Não. Mas eram passo a passo que ia seguindo. Elementos que iam sendo adicionados a essa coreografia, um após o outro, né? Mas que sim, exigiam coordenação motora, tônus muscular, presença ali, estar presente, né, no corpo, né, tipo, eu tô dançando e tô, tipo, em outro planeta, né? Então, isso também com certeza era avaliado, né? Então, entre vários outros elementos, alinhamento, né, claro que você, tipo, não vai dançar todo travado assim, dependendo da música, né, da proposta da dança que você tá fazendo, mas o alinhamento no sentido, seu corpo tá alinhado com o sentido que você tá trazendo, com o sentido que aquela dança traz. Então, quando eu fui nesse primeiro dia, os passos foram baseados em danças de matriz africana, da diáspora africana aqui no Brasil, né? Então, músicas de terreiro, assim, de marcação do pé inteiro no chão, né? De tipo de braços, de movimentos de braço, movimento de quadril também, né? Então daí você já vai percebendo, pô, então o aquecimento do quadril anterior era justamente para a introdução desses elementos, entende? Então, na aptidão da ETEC é assim, a partir do momento que eu passei para você esse elemento, você vai ter que adotar ele em tudo que você apresentar aqui. Se eu passei com o alinhamento é esse, não vai fazer desse jeito, né? Então, elementos básicos de dança, de coreografia,
mas que eu realmente, tipo, eu duvido que alguém ali dos 45 candidatos que estavam junto comigo já tinham dançado uma coreografia de matriz africana, entendeu? Tipo, eu não tinha, sabe? Não que eu seja um dançarino, um bailarino, não sou, mas são elementos que eu não estou acostumado a realizar. E a partir do momento que numa prova de aptidão a professora fala faça isso, então eu tenho que realmente estar disponível para realizar aqueles elementos, né? Então, mais uma vez eu coloco na tecla: tenha um corpo disponível e aberto para realizar os elementos coreográficos de dança, os passos de dança que os professores se propõem. E façam bem feito, no sentido de que, por exemplo, se ela passa para fazer de uma forma, não tente adaptar do seu jeito, sabe? Porque, pô, se eu já criei uma coisa na minha cabeça que já tem um sentido, um elemento coreográfico que já tem um sentido, se eu for ficar, tipo, modificando ele, adaptando, ele vai acabar que, tipo, ele perde o sentido. Não estou dizendo que eu não possa adaptar aquele elemento coreográfico ao meu corpo, né? A pessoa vai fazer um elemento coreográfico, vai falar para eu fazer, eu vou fazer também, mas o meu corpo é diferente do dele, ou do dela, enfim, então vai ser diferente, né? Mas não tão diferente a ponto de descaracterizar aquele movimento. Daí seria uma coisa negativa, né? Mas realmente esteja aberto, né? Tipo, se o movimento é daquele jeito, se proponha a fazer daquele jeito ou da melhor forma possível que você consegue, certo? A não ser que você tenha alguma limitação física e tal, em alguma articulação que seja. Mas no fim foi só isso. Foi um dia assim bastante cansativo, foi cansativo, mas foi justamente essa progressão de elementos coreográficos que foram sendo adicionados e que a gente ia de 5 em 5 pessoas em um alinhamento, fazendo e dando tipo passos para frente assim para que a gente pudesse ser avaliado, né? Mas não foi nada demais assim, foi realmente tipo bem divertido, inclusive parecia realmente uma aula comum, né? Mas não teve nada demais. No final, quando a gente já estava com a coreografia toda desenvolvida, né? Os grupos foi um de cada vez apresentar lá para os professores na frente, assim, todo mundo assistindo assim e cada grupo de 5 ou de 6 pessoas apresentando ali como se fosse uma passeada, sabe uma passarela de dançarinos, dessa forma, assim, então eles iam avaliando nesse alinhamento. A gente não foi nada demais, então foi bastante legal, né? Mas tinha elementos moderados, assim, tipo elementos que não eram simples de fazer, eram elementos que exigiam bastante coordenação motora, então tipo a perna esquerda que levanta, é a direita que se mexe de uma determinada forma, e o contrário, tipo, se eu subo a direita, é o braço esquerdo que se mexe. Então, tipo, essas questões de coordenação motora, né, que é difícil, não é fácil. Tem pessoas que falam, ah, mas isso é muito fácil. Não é tão fácil assim, não. Principalmente quando você está sendo avaliado, quando, enfim, tem muita coisa assim. E questão de giro, né? Porque o giro você gira dentro do seu próprio eixo, não é uma coisa simples de se fazer, e que foi um dos elementos que caíram ali na coreografia. Então você pegar e girar, né, totalmente o seu eixo, uma volta, duas voltas seguidas, não é um elemento fácil de fazer, né? Então se você nunca fez giro ou você não costuma treinar giro e tá para fazer a prova de aptidão, eu recomendo que você treine, né? E a questão do tipo, todo pessoal que fala sobre prova de aptidão de dança fala de Laban e tal. Meu, é legal, é muito interessante. Eu mesmo estudei, assim, tipo, eu tenho o livro do Laban, Domínio do Movimento, que me ajudou bastante, principalmente a teorizar os movimentos de dança, né? No livro de Laban, nos estudos de Laban, não vai ter nada assim que fala, nossa, isso daqui realmente é uma coisa mirabolante que eu nunca vi e tal. Ele teorizou, né? Ele observou muito, tanto é que, tipo, ele é o pai aí, se não for o pai da dança moderna, né? E influenciou bastante, tipo, Pina Bausch, enfim, uma porrada de gente. Ele
ele teorizou, colocou no papel, né? Mas não existe só Laban, tá bom? Então, tipo, se você tá para fazer a prova de aptidão e tal, é interessante estudar Laban, enfim, quais são os movimentos que existem e tal, legal, você consegue criar bastante coisa, inclusive, com o que o Laban coloca nos seus documentos, né? Tipo, eu não tô menosprezando, não. O que eu quero dizer é que, tipo, não existe só Laban, né? Porque os movimentos coreográficos que a gente fez nesse primeiro dia eram movimentos de matriz africana, que vieram muito antes de Laban, muito antes, entende? Então, e que caiu como, tipo, para a prova de aptidão, sabe? Isso que é legal. São movimentos, isso quer dizer que, tipo, os movimentos, né, que depois Laban teorizou, já existiam há muito tempo, sempre existiu na história da vida humana, né? Então, tipo, que a dança vai além do que está escrito no livro, que a dança vai além do que a gente vê nos palcos e tal. A dança ocorre cotidianamente dentro de cada cultura, de formas diferentes, né? Então foi muito legal assim perceber essa perspectiva na prova de aptidão de dança da ETEC, tá bom? Então, tipo, se você quer estudar Laban, eu recomendo total, estude mesmo, porque é uma fonte a mais de conhecimento, mas ela não é a única. Tanto é que, tipo, a prova de aptidão tá aí e responde por si só, né? Dança africana, quem fala nisso hoje, né? Alguns nichos muito específicos, mas eu gostei, assim, tipo, dessa abordagem, principalmente para uma prova de aptidão, certo? Então, o primeiro dia foi isso, ó, foi 22 minutos de vídeo, mas não teve muita coisa, né? Foi realmente o aquecimento junto com os elementos coreográficos que foram sendo adicionados um a um. E daí no segundo dia a gente foi separar, tipo, nos grupos que a gente já estava se apresentando, né, no primeiro dia, né, de 5 em 5, fazendo aquela fileira, indo dançando para os professores avaliarem, a gente permaneceu nesses grupos, né, no meu grupo tinha 5 pessoas, e a gente tinha que criar uma coreografia com base nos movimentos que a gente aprendeu, uma coreografia de 1 minuto. Podia ter música ou não, né? Então a gente colocou música nossa e fez a coreografia de 1 minuto, certo? Com base nos elementos que a gente aprendeu no dia anterior. Quais elementos que eram? Dança de matriz africana, né? Então isso foi bastante legal. Tinha que ter pelo menos 3 elementos, né? A gente colocou um pouco mais de elementos que 3, né? E os outros a gente adaptou de que a gente já sabia, já adaptou de formas para deixar numa pegada mais da diáspora assim mesmo, né? Africana, bem marcado, com o pé bem marcado no chão. E foi isso, né? A gente criou em grupo. Eles disponibilizaram a sala por uns 30 minutos depois que acabou a primeira fase, né? Eles abriram a sala e disponibilizaram por 30 minutos. No dia seguinte, a gente trazia a coreografia já pronta, dentro de 1 minuto, aí para eles avaliarem. E foi isso, certo? Então, tipo, primeiro dia, dividiram em 5, abriram a sala por 30 minutos para a gente pegar decidir algumas coisas, fomos embora. No outro dia, apresentamos. 1 minuto, acabou. Foi isso, a prova de aptidão em dança. Foi mais rápida do que eu imaginei, porém foi uma prova difícil. Eu não vou ter a cara de pau de falar a prova estava facinho e tal. Não estava. Não só pela concorrência, assim, mas tipo, por alguns elementos, tipo, eu consegui fazer todos, eu acredito, né? Não sei, não era eu que estava avaliando, mas eu consegui fazer todos, mas eu senti que não eram elementos fáceis, não. Então, se você puder, na sua casa, ir dançando e conhecendo o seu corpo, alongamento, usa movimentos que você não usa habitualmente, né? Tipo, movimentos de quadril e tal. Não precisa ser tipo o criativo do criativo do criativo. Nossa, tipo, você é o coreógrafo da ETEC, você é o coreógrafo master. Não precisa ser assim, mas pratique a dança. E diferentes tipos de dança, sabe? Coloca um vídeo no YouTube, vai aprendendo aqueles passos. Ah, eu já cansei desse tipo de dança, eu vou estudar algum outro tipo de dança e vai pegando aqueles movimentos. Então, tipo, vai deixando o seu corpo
disponível, vai treinando o seu corpo para que ele seja mais disponível, né? Para quando chegar em outro vestibulinho e for um outro tema, o seu corpo está habituado a fazer qualquer tipo de movimento, entendeu? E não necessariamente fazer igual, mas fazer de acordo com a limitação do seu corpo, né? Da melhor forma que você consegue, é lógico, mas sem essas neuras assim, tipo, eu preciso fazer perfeito, sabe? Eu preciso estar com um determinado tipo de corpo para poder dançar. Não, qualquer corpo dança. O corpo que você tem aí é esse que vai dançar, entende? Então, não coloque essas neuras aí na cabeça, essas limitações que mais podem atrapalhar do que ajudar, certo? Então, treine em casa, pegue movimentos que você não está habituado a fazer, crie seus próprios movimentos. O livro de Laban ajuda muito nisso. Eu gosto de Laban, né? Eu falei, tipo, não leiam só Laban, mas leiam também Laban, porque ele é muito bom. Ele me ajudou bastante, assim, em algumas criações coreográficas que eu faço. E é isso, né? Espero que vocês tenham uma ótima prova aí de aptidão. Eu sei que o vídeo foi longo, mas que eu não falei muita coisa, mas que realmente, como vocês podem ver, não tinha muita coisa para falar sobre essa prova de aptidão, mas que eu senti realmente a necessidade de contar para vocês como que foi, porque eu não achei um vídeo parecido com esse, beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida específica aí sobre como que acontece o processo de seleção na ETEC, como é que acontece o vestibulinho, a prova de aptidão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou responder assim que possível, beleza? Então, demorou, é nóis, valeu!